Agora que a função de distribuição de velocidades de Maxwell nos foi apresentada, nós vamos utilizar essa função para estimar a fração de moléculas de oxigênio com velocidades entre 800 e 805 metros por segundo a uma temperatura de 298 Kelvin. Depois nós vamos repetir os cálculos para temperaturas de 1273 Kelvin. Então, os cálculos aqui para a temperatura de 25 graus Celsius e 1000 graus Celsius. Então aqui nós temos a nossa função de distribuição de Maxwell, a função de distribuição de Maxwell. Só para lembrar vocês aqui, um gráfico aqui de velocidades moleculares em função do número de moléculas com uma certa velocidade. Você percebe que esses gráficos ficam mais espalhados à medida que a temperatura aumenta, e aumentando a temperatura aumenta a velocidade máxima dessas moléculas. Então, antes de fazer os cálculos, vamos pensar um pouquinho na equação. Vamos fazer uma análise dimensional. Eu coloquei aqui numa página ao lado a equação, lembrando a vocês cada termo dessa equação. Quando você coloca dessa maneira aqui, esse F minúsculo seria a fração de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo. Então essa fração de moléculas é simplesmente o número de moléculas com a velocidade nesse intervalo, esse n grandão, dividido pelo número total de moléculas, esse n0. Então isso aqui é o produto dessa função f, que é minha função de distribuição de Maxwell, pela largura do intervalo. Vamos fazer, antes de qualquer coisa, uma análise dimensional para pensar em termos de unidades. Veja que aqui nos parênteses, vou até mudar de cor, aqui nos parênteses eu tenho massa molar, RT. Então, veja só, massa molar vai ser dada em quilogramas por mol. O R é em joule por Kelvin por mol, joule é Newton metro, Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então isso é o Newton, que multiplica metro, joule por Kelvin, então Kelvin é menos 1, mol a menos 1, temperatura em Kelvin. Então estou fazendo uma análise dimensional do que tem aqui dentro desses parênteses. Isso aqui eu elevo a 3 meios. Então, quilograma com quilograma corta, mol com mol corta, Kelvin com menos 1 com Kelvin corta. A unidade, então, resulta em metro a menos 2 segundo ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios, ou, em outras palavras, análise dimensional do que tem aqui nos parênteses resulta em, bom, 3 meios, 3 é expoente, 2 é índice, 3 vezes 2, então aqui fica metro a menos 3, metro a menos 3 segundo ao cubo. São as unidades que restam do que tem aqui dentro desses parênteses. Aí, trabalhando um pouquinho mais com análise dimensional, para a gente entender que ao final você vai ter um resultado adimensional. Então esse V ao quadrado vai ter a unidade de metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E o ΔV, que depois nós vamos precisar, tem unidade de velocidade, metro por segundo. Então, enfim, análise dimensional desse termo aqui entre parênteses multiplicado por esse V ao quadrado resulta na unidade metro a menos 1 segundo. Que depois, quando você faz a conta, então, veja só, esse F de V vai ter uma unidade de metro a menos 1 segundo. E dV tem unidade por metro por segundo. Aí resulta que
o número resultante da operação de f de v multiplicado pelo ΔV, que é delta, vai ser adimensional. Enfim, fazendo análise dimensional, considerando o que tem dentro dos parênteses aqui, considerando v ao quadrado e considerando que essa exponencial vai resultar adimensional, f de v, a função de distribuição de Maxwell, vai ter uma velocidade, ou melhor, vai ter unidades de recíproco da velocidade, ou seja, metro menos 1 segundo, que depois, quando você multiplica pela unidade de velocidade, devido a esse ΔV aqui, você vai ter algo adimensional. Então daí que esse n sobre n0, ou seja, a fração de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo, vai ser adimensional. Então vamos fazer a conta aqui nessa página que está já um pouquinho carregada. Então quero saber a fração de moléculas que tem velocidade entre 800 e 805 metros por segundo a 298 Kelvin. Então vamos pegar a equação, vou repetir aqui a equação para vocês. Então aqui nós temos a equação, a função de distribuição de Maxwell. A massa molar eu vou colocar em quilograma por mol, porque eu preciso expressar as unidades aqui no sistema internacional. O R está aqui em joule por Kelvin por mol. Esse V vai ser o 800 metros por segundo, então eu coloco aqui V igual a 800 metros por segundo. E agora, substituindo tudo nessa equação, resulta em... Então a equação está aqui em vermelho, já substituí todos os valores. Aqui não ficou muito bem claro, aqui muito bonitinho, mas deixa eu mover um pouquinho esse exponencial, pronto, agora fica mais claro. E agora nós temos que usar a calculadora para achar os valores. Notem que eu omiti as unidades nesse caso, porque eu já havia esclarecido para vocês através da análise dimensional que a unidade resultante aí da função de distribuição de Maxwell vai ser o inverso da velocidade, depois nós vamos multiplicar pelo intervalo da velocidade, de tal forma que ao final o resultado será dimensional, que é uma fração de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo. Então agora vamos fazer essa conta, deixa eu escrever aqui, f de v igual. Para fazer a conta nós vamos usar uma ferramenta sofisticada, conhecida como calculadora. No canto superior direito tem esse botão ON, você aperta aqui. Vou trabalhar primeiro com o que tem aqui dentro desses parênteses, então vai ser 0.032 dividido por, abre parênteses, 2, vezes o π. Como é que é o π? Shift aqui, segunda função, eis aqui o π. Aí vezes 8.314 vezes 298. Na verdade, 298.15 Kelvin, que eu não coloquei ali na fórmula. Aí eu dou um igual. Isso aqui eu tenho que elevar a 3 meios. 3 meios é 1,5. Então aqui, chapeuzinho, tá vendo? Elevado, né? Chapeuzinho a 1,5 igual. Então já vou colocar esse valor aqui, que é 2.945 vezes 10 a menos 9. Então, na verdade, fica assim, ó, 4π, que multiplica, bom, o que tem dentro dos parênteses aí resultou em 2,945 vezes 10 a menos 9, então vou por aqui, 2,945 vezes 10 menos 9, que multiplica 800 ao quadrado, vai ser, vamos ver aqui, então 800 ao quadrado, 640 mil, então coloco aqui 640 mil, 640 mil vezes 0.032, agora trabalhar com o que tem aqui no expoente, vezes
800 ao quadrado dividido por, abre parênteses, 2 vezes 8,314 vezes 298, na verdade é a temperatura de 298,15, fecha parênteses, igual. Então isso é o que está aqui nesse expoente. Para eu calcular o expoente em si, então eu vou dar um aqui, expoente, cadê E ou exp? Não, é E na verdade, procurar o Ezinho, E elevado a x, alguém está vendo? Vamos ver aqui, as letrinhas estão pequenas aqui para mim. Deve estar por aqui, E elevado a x também, tá vendo? Ó, aqui ó, E elevado a x, então eu vou trabalhar com a segunda função, E elevado a x, aí menos, tem que achar o menuzinho, tá aqui, o que resultou do cálculo aqui dentro dos parênteses. Então está no answer, que é a memória de último resultado. Então, ok. Então essa exponencial deu 0,0160. Aqui. Aumentar. 0,0160. Na verdade, 161, arredondando. Então o valor aqui desse f agora vai ser o resultado dessa conta toda. Então eu já tenho o resultado do exponencial, que multiplica pela velocidade ao quadrado, ou seja, 640.000, que multiplica por esse número aqui, que é aquele parênteses cheio de constantes, né? 2,945 exp a menos 9, fecha parênteses, vezes 4, vezes o π. Π, segunda função aqui, π. Então agora eu aperto o igual. Então isso aqui deu 3,805. 3,805 vezes 10 menos 4. Menos 4. A unidade é recíproca de velocidade, então metro menos 1 segundo. Então lembrando, para você achar a fração de moléculas com a velocidade dentro de um intervalo ΔV, você vai ter que calcular a função de Maxwell para essa velocidade e multiplicar pelo intervalo da velocidade. Então, você quer saber a fração de moléculas com velocidade entre 800 e 805 metros por segundo. Então você já calculou o F, que é aqui 3,805 vezes 10 a menos 4 metro a menos 1 segundo. Agora o intervalo de velocidades, você vê aqui o enunciado, está aqui, 800 a 800 metros por segundo. Então a variação de velocidade aqui é 5 metros por segundo. Então, vamos ver onde é que está aqui, o que eu estava calculando. 5 metros por segundo, eu coloco aqui, cadê? 5 metros por segundo. Notem que as unidades aqui se simplificam. Aqui, né? Então, isso aqui vai ficar... Pego aqui a calculadora, já tem esse último resultado que nós calculamos, então eu multiplico vezes 5. Então isso dá 1,903, 10 a menos 3. Eu vou pôr aqui 1,903, 1,903 vezes 10 a menos 3. Então, se eu multiplicar isso por 1000, então vezes 1000, e já vou explicar por que isso. Então, vezes 1000, vezes 1000, dá 1,902. 1,902. Vamos tentar colocar a resposta aqui. O que significa isso? Esse 1,902 é a fração de moléculas com velocidade entre 800 e 805 metros por segundo, no caso oxigênio, a 298 Kelvin. Arredondando, embora seja um arredondamento um pouco grosseiro,
vamos arredondar grosseiramente para 2. Então, isso que significa aqui? Quer dizer que duas, até eu vou pôr por extenso aqui para vocês entenderem melhor. Então a resposta seria assim: 2 em cada 1000 moléculas de oxigênio a 298 Kelvin tem velocidades entre 800 e 805 metros por segundo, ou seja, só uma pequena fração de moléculas de oxigênio a 25 graus Celsius tem velocidade dentro desse intervalo. Nós vamos repetir os cálculos agora para a temperatura de 1000 graus Celsius, mas como a videoaula já está um pouquinho extensa, eu prefiro deixar para a próxima videoaula, e essa videoaula com 15 minutos já está o suficiente. Então, na próxima aula nós continuamos os nossos cálculos.